Você já parou para pensar na trajetória de um homem que começou sua carreira como um jogador subestimado, apenas para se tornar um dos treinadores mais respeitados e bem-sucedidos da NBA? Essa é a história de Steve Kerr. Imagine a cena. É a década de 1990 e o jovem Kerr se junta ao Chicago Bulls, onde se torna companheiro de um ícone do esporte, Michael Jordan. Em meio a alguns dos melhores atletas da história, Kerr não apenas aprende com o mestre, mas também se destaca com arremessos decisivos que ajudam a cimentar a dinastia dos Bulls, conquistando 3 títulos da NBA. Cassell. Kerr gets it. Oh, great play by Burrell. Burrell gets it back to Kerr. Yes, what a great play, a steal. Man, he's playing the center position, but he got right up there. A lot of small lineup tonight for both sides. Steve. Yeah, Steve for another three. Just turned around, caught and fired. Mavericks are feeling the pressure here in the fourth quarter. And right now, Dallas doesn't want to double because this man has been killing it. Kerr again! Steve Kerr with another! Tony Parker is all right medically to continue playing. However, Coach Popovich says you got to give him some more fluid to raise it. And that runs a little time off that shot clock. Mavericks doing a nice job staying. Oh, you got to get on Kerr. This is going to sit. You can't come off of him. Here's why. He's 17 for his last. Michael Jordan time. Michael, 6 seconds, 5. Michael in traffic to Kerr. 15-footer. Mas sua jornada não termina aí. Após se aposentar, Kerr traz sua visão de jogo para a linha lateral, onde rapidamente impressiona como um estrategista inteligente. Ao assumir o comando dos Golden State Warriors, ele transforma a equipe em uma potência moderna, conhecido por sua abordagem inovadora e estilo de jogo rápido e ofensivo. Sob sua liderança, os Warriors não apenas quebram recordes, mas também redefinem o basquete contemporâneo, conquistando múltiplos títulos da NBA e desafiando todos os limites do que é possível em quadra. Venha conosco, enquanto exploramos a incrível ascensão de Steve Kerr, desde os momentos de glória ao lado de Michael Jordan, até sua ascensão como um mestre dos bancos técnicos, levando os Warriors a se tornarem uma das franquias mais dominantes da história do esporte. Este homem é um verdadeiro sobrevivente. Ele escapou de um bombardeio no Oriente Médio, tomou um soco na cara de Michael Jordan e, surpreendentemente, é um arremessador de 3 pontos mais eficiente do que Steph Curry. E como se isso não bastasse, ele ainda selou seu legado ao acertar um dos maiores arremessos da história das finais da NBA. Ele é Steve Kerr, o Senhor dos Anéis do basquete, com impressionantes 9 campeonatos na NBA. Apenas 5 pessoas na história da liga conquistaram mais títulos do que o atual treinador do Golden State Warriors. Mas a verdadeira pergunta é, será que ele realmente é um dos maiores vencedores da história do esporte, ou apenas teve sorte de estar cercado por talentos excepcionais? A trajetória de Steve Kerr começa em uma infância singular, moldada por experiências únicas que poucos podem imaginar. Seu pai, Malcolm Kerr, era professor na UCLA, especializado em política do Oriente Médio, e também lecionava na Universidade Americana de Beirute, no Líbano. Isso fez com que a família Kerr vivesse entre a Califórnia e o Oriente Médio, e por 2 anos, Steve também chamou o Egito de lar. Ao longo de sua formação, ele estudou na França e passou os verões explorando a Europa em uma van Volkswagen com a família. Em meio a tudo isso, uma constante sempre esteve presente na vida de Steve: o amor pelos esportes, em especial o basquete e o beisebol. Entretanto, a jornada esportiva de Steve não foi isenta de desafios. Embora ele possuísse um talento inegável, com uma mão excepcional e uma ótima coordenação motora, sua personalidade complicada frequentemente se colocava no caminho. Quando algo não saía como esperado, sua reação era explosiva. Ele costumava gritar e discutir, um traço de temperamento que ainda podemos perceber nos momentos de tensão na lateral da quadra, quando ele se encontra no banco do Warriors. Contudo, à medida que crescia, Steve foi amadurecendo e aprendendo a conter seu ímpeto.
Uma coisa, porém, nunca mudou. O tempo que passou em sua garagem, onde havia uma cesta de basquete montada no telhado, aquela entrada tornou-se seu refúgio, o lugar onde ele se dedicava incansavelmente à prática, aperfeiçoando seu arremesso e desenvolvendo suas habilidades. E todos esses esforços valeram a pena, embora Steve fosse relativamente franzino e não tivesse o físico robusto de muitos de seus colegas. Com seus 1,90 m, ele se destacou como um arremessador letal. Essa capacidade impressionante lhe rendeu uma bolsa de estudos na Universidade do Arizona, onde sua carreira realmente começou a decolar. Sob a orientação do lendário treinador Lute Olsen, Steve Kerr começou sua jornada no basquete universitário. No verão de 1983, logo após se formar no ensino médio, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Steve decidiu passar alguns meses com sua família no Líbano, onde seu pai havia se tornado o presidente da Universidade Americana de Beirute. No entanto, essa era também uma época de intenso conflito, pois a guerra civil estava prestes a começar. Apesar da turbulência política, a família Kerr desfrutou de um verão relativamente pacífico, até que a dura realidade da guerra se abateu sobre eles. No momento em que Steve estava se preparando para voltar aos Estados Unidos, a situação escalou rapidamente. Assim que ele se dirigia para o aeroporto, um bombardeio devastador atingiu o local. Estávamos no terminal e, de repente, houve uma explosão. Não foi dentro do terminal, mas nas pistas de pouso. O lugar todo congelou. Minha mãe me agarrou e eu lembro de correr para fora do terminal, passando pelo estacionamento. Foi aterrorizante. Relembra Steve sobre aquele dia. Em meio ao pânico, a família Kerr fugiu de volta para casa, mas a situação tornou-se ainda mais crítica, pois todos os voos estavam cancelados devido aos danos nas pistas. Após várias tentativas frustradas de embarcar em aviões militares, o motorista da universidade de seu pai acabou dirigindo Steve através das montanhas até a Síria. Foi uma viagem incrivelmente arriscada, mas Steve saiu ileso e poucos dias depois pousou de volta na Califórnia. Quando a temporada de basquete começou, porém, a realidade de sua vida se impôs. Em seu primeiro ano na Universidade do Arizona, Steve teve uma média modesta de apenas 7,3 pontos em 22 minutos por jogo. Mas o que mais o afetava não eram os números, mas a ausência de sua família, que não pôde vê-lo jogar. Mal sabia ele que aquela seria a última vez que ele jogaria sem a presença de seu pai, que tragicamente nunca pisaria numa quadra para assisti-lo. Na madrugada do dia 18 de janeiro de 1984, Steve recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Era por volta das 3 da manhã em Beirute e seu pai, Malcolm Kerr, estava a caminho de seu escritório, como em qualquer outro dia de trabalho, mas naquele momento a violência o alcançou de maneira brutal. Malcolm foi assassinado a tiros, mais uma vítima da interminável violência que assolava a cidade, né? Foi um grande choque para mim, mesmo sabendo da situação de perigosidade em Beirute, recorda Steve consternado. Enquanto os membros da família compareciam ao funeral de seu pai, Steve decidiu ficar em Arizona. Com apenas 2 dias de luto pela perda do pai, ele se preparou para representar a equipe em uma partida de basquete. Parece insensível, mas o basquete não era apenas o que importava. As logísticas eram complicadas. Para mim, jogar foi catártico. Era o único momento em que eu não pensava sobre meu pai. Durante todo o jogo, a quadra foi meu refúgio, afirmou Steve, expressando o impacto do esporte em seu processo de luto. Em meio à dor e à saudade, Steve Kerr encontrou uma maneira de honrar seu pai. Eu estava pensando no meu pai e decidi dedicar aquela partida a ele de forma privada, disse Steve, que não apenas jogou, mas teve o melhor desempenho de sua carreira. Após um doloroso minuto de silêncio em homenagem a Malcolm, Kerr entrou em quadra e imediatamente brilhou. Ele acertou seu primeiro arremesso e terminou a partida com impressionantes 5 acertos em 7 tentativas, desempenhando um papel fundamental na surpreendente vitória de sua equipe sobre o rival histórico, o Arizona State. Nos 2 anos seguintes, os números de Kerr melhoraram drasticamente. Em 1986, em sua temporada júnior, ele estava com médias de 14 pontos, 4 assistências e uma eficiência fantástica de 57% nos arremessos, além de 90% na linha de lance livre. Sua competitividade e habilidade de arremesso lhe garantiram um convite para integrar a seleção americana de basquete na Copa do Mundo
Mundo de 1986, onde os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Steve foi o quarto maior pontuador da equipe, atrás de grandes nomes como David Robinson, Kenny Smith e Charles Smith. Contudo, antes da temporada de 1987 da NCAA, Steve enfrentou um grande obstáculo quando rasgou o ligamento cruzado anterior, ACL. A lesão poderia ter sido o fim de seus sonhos no basquete, mas Steve se reabilitou e voltou ainda mais forte em 1988, fazendo uma verdadeira exibição a cada noite. Nesse período, a NCAA introduziu a linha de 3 pontos, e na sua primeira temporada após a mudança, Kerr rapidamente estabeleceu o recorde de porcentagem de arremessos de 3 pontos em uma única temporada, com impressionantes 57,3%, acertando 114 arremessos de 3, um feito que só seria superado 2 décadas depois. Entretanto, sua temporada não foi isenta de lágrimas e dor. Durante os aquecimentos para um jogo contra o Arizona State, Kerr foi alvo de provocações cruéis de torcedores rivais, que gritavam coisas como "Onde está seu pai?". As referências à Organização de Libertação da Palestina, PLO, responsáveis pela morte de seu pai, cortaram fundo. Eram cerca de 10 ou 12 estudantes gritando. "Eu simplesmente não consegui conter as lágrimas", compartilhou Steve, que naquele momento se sentiu vulnerável e ferido. Mas, assim como na sua infância, essa raiva inexplorada não demorou a se transformar em motivação. Raramente tenho pensamentos vingativos quando estou jogando basquete, mas naquele jogo, isso foi diferente. "Eu nunca vi nada parecido", confessou ele. Steve entrou em quadra como alguém possesso, marcado pela dor e pela necessidade de provar algo a si mesmo, anotando 20 pontos no primeiro tempo e convertendo todas as 6 tentativas de 3 pontos, levando sua equipe a uma vitória avassaladora, após uma temporada memorável, onde ele ajudou os Wildcats a alcançar a primeira Final Four da história da universidade. Steve tomou a decisão de se declarar para o draft da NBA, um passo mais próximo de concretizar seu sonho de infância. A ideia de Steve Kerr jogando na NBA parecia quase um sonho distante. Na verdade, ele mal conseguia imaginar o que era jogar basquete universitário, muito menos sonhar em fazer parte da liga profissional. "Eu só esperava conseguir jogar em alguma faculdade, nunca imaginei que chegaria à NBA", revelou Kerr. Mas com muito esforço e um talento excepcional para arremessar, Steve se destacou. Ele foi selecionado pelo Phoenix Suns na 2ª rodada, com a 50ª escolha geral do draft. Embora não fosse uma pessoa excessivamente espiritual, Steve, em momentos de reflexão, às vezes se perguntava se seu pai estaria puxando algumas cordas lá em cima para que ele conseguisse essa oportunidade. Contudo, a realidade no mundo profissional do basquete era dura. Por ser fisicamente inferior a quase todos os outros jogadores da liga, Kerr passou sua temporada de calouro preso no banco, conseguindo marcar apenas 54 pontos ao longo de toda a campanha. Mas Steve era um lutador. Quando foi trocado para o Cleveland Cavaliers na temporada seguinte, finalmente teve a chance de mostrar seu talento, e ele aproveitou cada minuto dessa oportunidade. Apesar das limitações físicas, continua a ser um arremessador excepcional, levando a NBA a surpreender ao liderar a liga em porcentagem de arremessos de 3, com impressionantes 51% de acertos. Durante suas 3 temporadas em Cleveland, seu histórico de 47% de arremessos de 3 pontos permanece como um recorde da franquia, depois de um breve período no Orlando Magic, onde jogou ao lado do novato Shaquille O'Neal. Steve chegou ao maior ponto de virada de sua carreira. Assinou com o Chicago Bulls por um salário de apenas $150 mil por temporada. Apesar do baixo salário, essa foi uma oportunidade inestimável para Kerr, pois ele se juntou a um dos maiores jogadores da história e teve a chance de aprender com um dos melhores treinadores. Nos 5 anos seguintes, Kerr se consolidou como um dos jogadores de apoio mais confiáveis da NBA, estabelecendo um impressionante recorde de 378 jogos consecutivos jogados pelos Bulls. Durante esse período, ele quebrou vários recordes da liga. Em 1995, Steve se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter uma porcentagem de arremessos superior a 50%, tanto nos arremessos
arremessos de quadra quanto nos de 3 pontos. Infelizmente, a temporada de 1995 terminou em frustração quando os Bulls foram eliminados na segunda rodada pelos Orlando Magic, o que deixou Michael Jordan extremamente irritado, passando o verão se dedicando intensamente a treinos, levantando pesos e jogando partidas informais durante as filmagens de Space Jam. Jordan retornou ao treinamento em setembro como um atleta completamente transformado. Ele estava em forma extraordinária e, mais importante ainda, estavam todos esperando por MJ. Michael Jordan também esperava o mesmo de seus companheiros de equipe e exigia perfeição nos treinos. Assim, todos os dias no campo de treinamento eram como uma guerra. Cada dia era uma batalha. Um certo dia, Phil Jackson decidiu colocar Kerr para marcar Michael e MJ imediatamente começou a provocá-lo, empurrando-o na área de post. Eu tenho muita paciência como ser humano, mas eu acabo estourando em algum momento porque sou extremamente competitivo também. Eu estava pronto para lutar, disse Steve. Steve tinha um espírito competitivo inabalável e não recuaria. Ele empurrou Michael de volta, e diferentemente de algumas dinâmicas interpessoais que vimos, a relação entre Steve e Michael melhorou após um confronto durante o treinamento. Jordan pediu desculpas a Steve. Eu chamei Steve e pedi desculpas. Olha, cara, isso não tinha nada a ver com você, relembrou MJ. Com isso, Kerr conquistou a confiança e o respeito de Michael, provavelmente de uma forma estranha. A melhor coisa que eu fiz foi me afirmar com ele, porque agora Michael sabia que Steve não recuaria de ninguém. Ele ganhou meu respeito porque não estava disposto a ser apenas um peão em seu processo, afirmou Jordan. A temporada de 1995 e 96 entrou para a história com os Bulls terminando a fase regular com 72 vitórias e 10 derrotas, e depois 22 vitórias e 3 derrotas nos playoffs, conquistando o 4º título da NBA para Chicago. Kerr teve um grande impacto na equipe que muitos consideram a melhor de todos os tempos. Em apenas 22 minutos de jogo, Steve teve médias de 8 pontos e 2 assistências por partida, o que de fato pode não parecer muito, a menos que você leve em conta o quão insano ele era em termos de eficiência. Steve acertou 50% dos arremessos de quadra, 51% dos arremessos de 3 e 93% dos lances livres, tornando-se o primeiro e único jogador na história da NBA a ter uma temporada com 50% de arremessos de campo, 50% de 3 e 90% de lances livres. Em 1997, a história se repetiu. Os Bulls continuaram a vencer e Steve se consolidou como um dos melhores arremessadores da NBA, apresentando os impressionantes números de 53%, 46% e 80%. Kerr também venceu o concurso de arremessos de 3 pontos no fim de semana do All-Star de 1997. O Chicago Bulls dominou a Conferência Leste, perdendo apenas 2 jogos ao longo do caminho até mais uma final da NBA. Nas finais, o Utah Jazz, com Karl Malone e John Stockton, se mostrou o desafio mais difícil que os Bulls enfrentaram naquele ano. Após 4 jogos, a série estava empatada e ambas as equipes precisaram trabalhar extremamente duro para cada ponto. Os Bulls então venceram o 5º jogo, mas no último minuto do 6º jogo, o placar estava empatado em 86-86. Foi então que ocorreu o momento mais icônico da carreira de Steve Kerr. Ele se lembrou de algo como: "Steve, esteja pronto, ele vem para fora, estarei pronto", e em resposta, gritou de volta: "Estarei pronto, estarei pronto". Então Kerr fez uma das maiores cestas da história das finais. Os Bulls conquistaram seu 5º título naquela noite e Steve Kerr conquistou suas asas. Fiquei muito feliz por Steve. Em 1998, durante a temporada do Last Dance, Chicago completou seu 2º triênio. Durante seu tempo com os Bulls, Kerr teve uma média de 8 pontos por jogo, com uma impressionante porcentagem de arremessos verdadeiros de 63%, 5% a mais que Jordan. O impacto de Kerr em quadra para os Bulls ia além do basquete. Devido à sua personalidade calma e composta, humor seco e profissionalismo, ele era um dos companheiros de equipe mais admirados e um ótimo colante para o grupo.
No entanto, após a temporada de 1998, todo o núcleo campeão dos Bulls deixou Chicago. Kerr acabou indo para o San Antonio Spurs, o que se revelou a melhor decisão para sua carreira. Após 5 anos sob a liderança de Phil Jackson, Steve passou a jogar sob Greg Popovich, compartilhando a quadra com Tim Duncan e David Robinson. Agora com 33 anos, Kerr jogou apenas 16 minutos por jogo, com uma média de 4,4 pontos pelos Spurs. Mas, em 1999, San Antonio foi de longe a melhor equipe da NBA e conquistou o título de forma dominante, perdendo apenas 2 jogos nos playoffs. Steve Kerr se tornou o primeiro jogador desde o Boston Celtics da década de 1960 a conquistar 4 anéis consecutivos. Ele passaria mais 2 anos com os Spurs antes de se mudar para Portland em 2001, quando se juntou ao infame Blazers. Após a temporada de 2002, na qual não jogou muito pelos Blazers, Steve passou a ponderar sobre a aposentadoria. Contudo, após uma conversa com o treinador Popovich, ele decidiu retornar a San Antonio para sua última temporada. Aos 37 anos, Kerr jogou muito pouco e antes do 6º jogo das finais da Conferência Oeste, registrou apenas 13 minutos em 17 jogos. Então, no 6º jogo, os Spurs estavam perdendo por 15 pontos com 3 minutos e 44 segundos restantes no 3º quarto. A energia da equipe estava terrível, o ataque era previsível e o treinador Popovich começou a ficar desesperado. De repente, do nada, Pop decidiu colocar Steve Kerr em quadra, que milagrosamente roubou a cena em Dallas. Kerr acertou todas as 4 tentativas de arremesso de 3 pontos, distribuiu 3 assistências e pegou 2 rebotes em seus 13 minutos, eliminando os Mavericks da competição. Nas finais contra o New Jersey Nets, Steve jogou apenas 19 minutos na série e fez apenas 4 arremessos, mas, sendo quem ele é, conseguiu converter 3 deles. O San Antonio Spurs conquistou o título de 2003 graças ao desempenho monstruoso de Tim Duncan, mas Steve mais uma vez provou que você pode sempre contar com ele para acertar arremessos nos momentos mais decisivos. Kerr se aposentou com 5 anéis e um recorde da NBA em porcentagem de arremessos de 3 pontos que permanece até hoje. Como jogador, teve a sorte de estar ao redor de grandes companheiros de equipe, mas Steve sempre foi um profissional exemplar, um dos melhores jogadores de apoio da história e um dos mais eficientes da NBA. Se jogasse na era atual dos arremessos de 3 pontos, Kerr poderia facilmente ter uma média de 20 pontos por jogo. Após sua carreira como jogador, Steve permaneceu no mundo do basquete e desempenhou quase todas as funções possíveis na NBA. Steve trabalhou inicialmente como comentarista na TNT durante um ano, ao lado do lendário comentarista Marv Albert. Depois, ele se tornou coproprietário do Phoenix Suns, começando como consultor e eventualmente se tornando o gerente geral da equipe após a equipe com Steve Nash e Amar'e Stoudemire não conseguir conquistar o título. Steve retornou a comentar na TNT por 4 anos e quando todos os seus filhos foram para a faculdade, se sentiu livre das responsabilidades familiares do dia a dia. Dedicado à sua família, Steve Kerr finalmente realizou o desejo de longa data de se tornar um treinador principal na NBA. Com sua experiência em todas as facetas do jogo, uma habilidade excepcional de se relacionar com as pessoas e uma mente brilhante para o basquete, moldada sob as orientações de lendas como Lute Olson, Phil Jackson e Greg Popovich, Kerr estava pronto para deixar sua marca. Ao receber 2 propostas, ele tomou uma decisão audaciosa, rejeitou Phil Jackson e escolheu liderar o Golden State Warriors. E assim começou sua jornada para criar outra dinastia. Kerr revolucionou a forma como o basquete é jogado, desafiando convenções e estabelecendo um estilo de jogo que enfatizava a velocidade, a precisão e o trabalho em equipe. Sob sua liderança, os Warriors conquistaram 4 títulos da NBA, incluindo uma temporada recorde, em que venceram 73 jogos, estabelecendo um novo padrão de excelência. Com uma impressionante porcentagem de vitórias de 71% nos playoffs, ele também quebrou recordes, solidificando ainda mais seu legado. Como jogador, apenas 13 pessoas conseguiram conquistar mais campeonatos da NBA do que Steve, e somente 5 têm mais anéis. Isso coloca Kerr no panteão dos maiores vencedores da história do basquete. Steve Kerr é mais do que um campeão, ele é um símbolo de perseverança, eficiência e liderança.
liderança. Sua jornada transcendeu as quadras, inspirando gerações futuras de jogadores e treinadores. De um jovem competidor que superou as adversidades no auge da NBA a um prolífico treinador que redefiniu o jogo, seu legado permanece inabalável. À medida que as luzes se apagam sobre as quadras e as memórias de suas façanhas se tornam lendárias, Steve Kerr não é apenas lembrado como um jogador excepcional ou um treinador vitorioso, mas como um verdadeiro ícone do basquete. E assim, se você deseja ouvir mais sobre as lendas da NBA, lembre-se de que a história de Steve Kerr é um testemunho de que, no basquete e na vida, a verdadeira grandeza é medida não apenas em conquistas, mas na maneira como inspiramos os outros a alcançar seus próprios sonhos.